Bom, vamos lá. Agora no verão costuma aumentar o número de crianças com problemas no ouvido. E muitas vezes causados por atividades comuns nessa época do ano. Como idas à praia, piscinas e viagens de avião. Nossa, viagem de avião sempre fica, né? Parece que fica surdo por um tempo, aí depois você acaba escutando no final. Quando desce a serra também, né? Quando é muito frio, sobe muito a serra também. Vai para Campos do Jordão, quando você vai, desce para o mar. Para ajudar a gente nesse assunto, eu recebo a doutora Viviane Martori Pandini. Ela é otorrino, doutora. Primeiro quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e eu queria te fazer a pergunta, o que seria a otite externa? Fala pra gente. Oi, Paulo. Então, obrigada pelo convite. Então, vamos falar um pouquinho da otite externa, que é uma infecção de pele que acontece no conduto auditivo, né, no buraquinho que a gente tem aqui dentro do ouvido. Por conta de contato com água contaminada, a água entra dentro do ouvido e aí remove uma barreira de proteção que a gente tem, né, na nossa pele, aqui dentro do ouvido. E essa remoção da barreira de proteção faz com que a pele fique propensa a infecções, principalmente de bactérias e fungos, que acontecem bem nessa época do ano, quando as crianças estão aí muito na piscina, né? Às vezes água do mar contaminada favorece aí essas infecções. E o que os pais, doutora, podem fazer para prevenir essa contaminação pela água, né? Porque em casos de viagens de avião, também seguindo no assunto, isso pode causar dor de ouvido. E como a gente pode evitar? Sim, existe a prevenção, né? Então a gente sempre fala que o ideal é que antes de viajar, os pais procurem atendimento otorrinolaringológico. Para quê? Para remoção de cerume que possa impossibilitar, para favorecer, né, o contato com a água. O cerume atrapalha a saída da água do conduto auditivo e também algumas medidas depois que a criança tiver o contato com a água. Por exemplo, enxugar os ouvidos logo após a saída da piscina, do mar, né? Enxugar com uma toalhinha tipo fralda, não com cotonete. Cotonete é contraindicado, mas deixar esse conduto auditivo seco para que se evite a infecção bacteriana ou fúngica do conduto auditivo. Se a gente para de falar de otite externa, que é a pele do conduto auditivo, e começa a falar da orelha média, né, que é aquela parte da orelha que fica depois do tímpano. Então, durante a subida e descida do avião, pode acontecer uma alteração de variação de pressão dentro do ouvido e fazer com que a criança sinta dor. Como a criança não tem a tuba auditiva, que é essa comunicação do nariz com o ouvido, que a gente tem um canalzinho entre o nariz e o ouvido muito desenvolvida, pode acontecer que haja essa alteração na pressão dentro dos ouvidos e a criança sinta dor. Então, o que a gente faz é pedir para que a mãe ou o pai, né, que estejam viajando com a criança, dê algo para ela mastigar. Porque durante a deglutição, a tuba auditiva, que é essa comunicação entre o nariz e o ouvido, ela se abre e a pressão dentro do ouvido acaba se equalizando. Então, isso diminui a dor. Então, ou uma bolachinha, uma bala, um chiclete para ajudar, né, da deglutição e com isso a abertura da tuba auditiva, e nos bebezinhos oferecer ou o peito ou a mamadeira para que ela fique deglutindo e isso vai equalizando a pressão dentro dos ouvidos. É uma dica importante. Olha, outras doenças, doutora, também que é importante, como renite, resfriados, podem causar também problemas no ouvido, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e quero agradecer a sua presença, doutora, pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Sim, elas podem, porque são resfriados, né? Então, o que é a otite média? A otite média é uma complicação de uma gripe ou de um resfriado. É quando a gente joga catarro do nariz lá dentro do ouvido. E isso infecciona, faz como se fosse um abscesso, e a criança tem dor, febre, por vezes até vaza o ouvido. Então, pode sim acontecer otite média, né? Infecção dentro do tímpano,
também nessa época do ano, por complicações aí dessas gripes e resfriados que porventura podem acontecer. Covid está rolando aí, né? Então pode sim, mesmo no verão ela pode acontecer.